Oi, eu sou a Luísa e hoje, uma tamanha quinta-feira, eu tô mais lisa que pedra de cachoeira. Aqui é o Tauan e assim como a Luísa eu tô liso, que nem a pedra da cachoeira e também tô com muito tempo livre nessa quarentena. Oi, eu sou o Thiago e hoje eu vim falar com absoluta certeza que o tempo é relativo. Yay! Uau! Que Muito reflexivo! profundo, amigo. Você é o próximo Einstein. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso querido e amado Geocast, nosso quarto episódio. E hoje nós vamos falar de um tema. Eu acho que na verdade essa parte da geologia é o mais perto que a gente associa com a história que a gente estuda no ensino médio, né? Sim, Porque hoje a gente vai falar sobre datações. Mas para a gente falar de datações, a gente tem que voltar muito antes de essas datações surgirem. E é por isso que a gente vai fazer uma viagem no tempo para a gente justamente entender o conceito de tempo, como surgiu a geologia e até chegar às datações que a gente tem hoje. Acho que assim, o ser humano ele sempre foi muito curioso, né? Assim, de querer saber, de inventar respostas, de pensar sobre o nosso planeta, sobre como que eram as coisas antes, sobre a origem da Terra. A gente sempre discutiu muito isso, né? sim, a história da humanidade ela é basicamente baseada em. Acho que a primeira pergunta é como tudo isso surgiu. A gente veio, para onde a gente vai. Então, a gente basicamente sempre teve nesse paradigma entender como o planeta surgiu, porque acho que a primeira coisa que a gente sempre foi fissurado são as estrelas, né? Então, a gente sempre foi muito observador nesse sentido. Claro que a gente também tem um poder de imaginação muito grande. Então, a gente inventou já várias histórias do como surgimos e por que não elas talvez se encontrem, ou talvez não. Sim, e assim, durante um longo período assim, de tempo, o ser humano nunca pensou que a Terra seria tão antiga assim quanto a gente pensava, né? A gente só começou a ter ideia disso, acho que no século XVIII, com James Hilton e tal. E naquele tempo, né, antes disso, do século XVI, século XVI não, XVII. Antes disso, a igreja ela era muito assim, ela meio que controlava, né, aquele pensamento intelectual que existia na época. E isso começou a mudar muito no século XVIII. Oh, perdão, no século XVII. Eu fico perdido às vezes com esse negócio de século. A gente estava saindo de uma idade medieval para uma idade mais moderna. Tanto que assim, o princípio da geologia, os princípios que a gente fala, o princípio de Steno, eles surgiram nessa época, né, no século XVII. Então, estava tendo meio que essa transição de uma época que era controlado pela igreja e a nossa as pessoas começavam a questionar mais as coisas e tal. Sim, e por conta desse domínio da igreja, né, muitas teorias sobre a questão da idade do planeta saiu da igreja, né? Muitas religiões tinham a própria
o próprio cálculo para se fazer para se calcular a idade da Terra, né? A gente tem, por exemplo, o calendário judaico que fala que a Terra teria sido criada há 3.761 anos antes de Cristo. Então, a gente estava nessa época, que era a época do iluminismo também, a gente tinha a igreja bem atuante, dominando esse lado científico, né? E muitas vezes sendo. Muitas vezes não. Naquela época era sempre sendo veemente contra os fatos científicos, né? Sim, sim. E aí foi nessa época que a geologia ela começou a aparecer assim como ciência, ela começou a dar seus primeiros passos. E o cara que começou isso foi o Nicolau Steno, como eu tinha falado, né? Onde ele, por engraçado que seja, né? Ele era padre. Ele é, postulou esses três princípios que a gente usa até hoje, que o primeiro princípio, que é o princípio da superposição, que fala que os sedimentos que formam as rochas sedimentares, eles se depositam em camadas, onde as camadas que se encontram mais abaixo são sempre mais velhas do que as que estão em cima. Um outro princípio que ele também formulou foi o da horizontalidade original, que, assim, pelo próprio nome está dizendo, as camadas, elas se depositam de forma horizontal. Basicamente é isso. E a outra lei, ou outro princípio, é o da continuidade lateral, que fala, o próprio também nome já fala, que as camadas são contínuas lateralmente, só que, assim, é, a gente sabe hoje que elas são contínuas, mas elas terminam, e elas podem terminar no limite da bacia, né, quando ela afina, ou então quando elas vão, gradacionalmente, elas vão mudando o tipo de rocha, né, um tipo de rocha sedimentar para outra. E a gente pensa, mas esses princípios são tão óbvios e tal, mas, cara, naquele tempo, transição de mundos totalmente diferentes, eu acho que isso foi uma colaboração imensa, assim, para, pelo menos, ao início da mudança, né? O pensamento, o começo de um pensamento intelectual, de questionar as coisas, de procurar saber, né? Isso que é interessante. O Steno, né, quando ele propôs todos esses princípios lá no século XVII, eu acho que quando ele propôs, ele, ele não tinha uma noção do quão importante aquilo ali foi para, para o entendimento da ciência que é a geologia, né? É, na hora, na época em que estava ocorrendo, em que ele lançou esses princípios, não foi de imediato que foi bem visto todas essas coisas, né? Mas a, esses princípios que ele fez perdurou 3 séculos. E hoje em dia, a gente utiliza esses princípios dentro da ciência da geologia. Então, por mais que não tenha tido um impacto imediato na, na questão da ciência e geologia, num futuro, 3 séculos depois, esses princípios são, como o próprio nome fala, princípios fundamentais para a gente entender geologia também. Bem, na metade do século XVIII, mais ou menos, alguns pensadores na época
começaram a pensar que todas as rochas, ou quase todas as rochas, teriam sido precipitadas da água do mar primordial, ainda em função da forte influência da igreja na ciência, em todos os estudos que eram feitos, né? Então, e deu-se o nome, né, para essa teoria de que deu-se o nome de netunismo, que é em homenagem a Netuno, deus do mar, da mitologia grego-romana. Então, tem uma espécie de tabela que mostra mais ou menos o que seriam, né, essas rochas, segundo a visão dos netunistas. Bem, as rochas primitivas e, e as rochas transicionais, elas teriam se originados, né, ainda dessa água do mar primordial. Já as rochas da série terciária e quaternária, que são as rochas secundárias e terciárias, né, elas já teriam sido, elas poderiam vir de águas submersas mais recentes, com influência desse mar primordial. E, inclusive, na primeira série lá, a gente tem as rochas ígneas e metamórficas. Então, eles acreditavam que elas seriam de origem da água do mar primitivo. Que E doido, também né? teriam sim, Que, tipo, eles pensavam. Chega até a ser engraçado hoje. As rochas ígneas se precipitarem. É uma coisa assim, meio de água ainda, né? Então, assim, Mas é naquela época, né? Justifica, assim. É uma tentativa de explicar as coisas, mas. Pois é. E apesar de todo esse avanço, um dos principais pontos para que essa teoria caísse em descrédito, assim, caísse em desuso, é porque ela as bases para o estudo dela era só de um lugar, era só de uma região específica, acho que era da Alemanha, Freiberg. Freiberg é na Alemanha. Sim. Apesar de ser uma escala, um estudo proposto com aplicação global, ele tinha base somente naquilo ali, naquela região. E também porque logo depois do netunismo surgiu uma outra teoria que, que chacoalhou o mundo científico. Né? Eu acho que se a internet tivesse sido criada naquela época, acho que a gente poderia usar que foi surgiu um novo conceito que quebrou a internet, porque balançou de um jeito ali que a galera não tinha sentido antes. A galera do netunismo ia ser cancelado. Pois é, porque nessa época desse surgimento dessa outra linha de raciocínio, olha só quem é que trouxe essa linha de raciocínio, né? Só o pai da geologia moderna, que é O pai tá o on. escocês James Hutton, né? Matou no peito e falou assim: deixa que eu vou resolver esse negócio aí, porque eu tô vendo umas coisas aqui e eu acho que aquilo que eles estão falando tá errado. E ele matou no peito com evidências, porque ele viu, né, perto da casa dele, que tinha um afloramento lá que ele via que tinha um granito que cortava o calcário. Aí ele ficou pensando, uai, mas estranho isso daqui. Isso aqui é contra o netunismo, né? Que fala que as rochas ígneas e metamórficas se formaram primeiro e depois vieram as rochas. E no caso que ele estava vendo era o contrário, ele estava vendo uma rocha ígnea que estava intrudindo uma rocha sedimentar. Então é meio estranho isso daí, né? Daí o cara veio com tudo, com o plutonismo e meio que chacoalhou mesmo naquela época. Tanto que naquela época ele falava que para ele não fazia sentido a gente fazer explicações de intervenção divina, porque tinha os processos geológicos que estavam ali e que
e meio que os processos eles não mudavam com o tempo, né? Era o mesmo processo que ocorre hoje é o mesmo que ocorre no passado para ele. Tanto que esse foi meio que foi o começo, né, daquela ideia do uniformitarismo que depois veio com Charles Lyell. Pois é, e outra coisa que quebrou a questão do netunismo foi algo que a Luísa já tinha comentado, né? Que para os netunistas, o granito, que hoje se sabe que é uma rocha ígnea, para os netunistas naquela época se achava que ele se formava por precipitação. E com James Hutton, ele concluiu que o granito se originava de um material mais quente, e com isso se instaurou o plutonismo, que foi a linha de raciocínio proposta por James Hutton, que tinha como base principalmente os registros geológicos que estavam lá expostos para a gente para explicar as causas naturais, né? Por exemplo, vulcanismo, erosão, intemperismo, Uhum. sedimentação. E para ele, tudo isso se gerava de uma forma cíclica. Foi daí que surgiu também o termo uniformitarismo. E Sim, com isso, que mais tarde foi meio que desenvolvido pelo Charles Lyell, né? Que acho que era amigo dele também. sim, é verdade. E com esse olhar mais atento que o James Hutton passou a ter para as coisas, né? E sempre está procurando evidências desses ciclos que vão se repetindo para entender melhor como é que foi todo esse processo de formação dessas rochas para estabelecer uma relação de idade. Ele começou a ver que a geologia era muito mais complexa do que se imaginava na época, que eram Uhum. sempre haviam processos de deposição, soterramento, deformação, erosão, e ele começou a ter mais certeza disso quando ele encontrou, nos livros fala que é Scar Point, na Escócia, O Sycamore que Point. ele viu rochas estratificadas que aparentemente eram para estar na horizontal, mas estavam truncadas por uma superfície de erosão abaixo das rochas mais antigas que se conheciam na época. Então, ué, a gente tinha essa rocha aqui que era a mais antiga, mas abaixo dela tem outra coisa mais antiga. Então ele começou a formular isso aí e foi só dando mais ênfase na linha de raciocínio dele. E foi aí que ele Sim, ele, estabeleceu aquela famosa frase que a gente tem na geologia, né? Que ele fala que não há nenhum vestígio de começo e nenhuma perspectiva de fim. Eu acho que essa é frase digna de filme, né? Vou até ler aqui que no, ela tá né? grifada aqui no meu Dá livro. pra colocar na legenda do Instagram. Olha aí. O resultado, portanto, de nossa investigação atual é que não encontramos nenhum vestígio do começo e nenhuma perspectiva do fim. Com essa frase E, aí, ele pá, bateu, e ele meio que bateu tudo quebrou, que estava ao contrário. ele quebrou com aquela ideia da terra jovem que a igreja colocava, né? Que naquela época tinha, eles falavam que a terra tinha 6.000 anos, e daí o Hilton olhou, né, o Sycamore Point, esse afloramento, e ele, caraca, a rocha aqui está deformada, foi erodida, depois foi truncada por uma outra rocha, depois foi deformada, depois veio uma outra rocha por cima, e ele pensou, cara, isso aqui não levou 6.000 anos para se formar. Isso aqui tem mais de 6.000 anos. E foi um cara que deu polêmica na época. Deu, porque como o Talon falou esse negócio dos 6.000 anos, mano, naquela época tinha gente que acreditava pelos cálculos de datação que era bem mais recente, como tu mesmo falou, e tinha alguns cálculos que o pessoal colocava nas linhas de rodapé lá que tinha até a data que tinha acontecido a formação do planeta, né? Uhum. Como James Usher, não, o arcebispo Usher, ele falava que a Terra tinha se formado dia 23 de outubro, no dia 4.000, no ano 4.000 antes de Cristo. Então,
Mano, os caras tinham uma visão totalmente diferente. E o Will Hutton chegou e tirou tudo isso da jogada. E ainda mais ele ainda criou um outro princípio, né? Que é o princípio que é das De relações relações. intercortantes de corpos rochosos. Que fala que se tu tem uma rocha A que corta uma rocha B, então quer dizer que a rocha A é mais nova que a rocha B, né? Já que ela está cortando uma rocha que já existia antes. Bem, tudo isso leva ao outro princípio que os meninos já citaram, né, que é do Charles Liu, do uniformitarismo, que ele basicamente influenciou todas as outras gerações após ele, principalmente o Charles Darwin, que era um grande amigo dele. E na visão do Liu, né, ele solta aquela frase de que o presente seria a chave do passado, para a gente entender o passado. Só É verdade. que ele acaba sendo muito, como é que eu posso falar? Ele Ele estava um pouquinho acaba, errado, né? ele estava um pouco precipitado. Ah, pessoal, isso me fez lembrar que no episódio passado das Rochas Metamórficas eu acabei falando no final que o James Hutton que falou essa frase. Mas fica aqui eu pedir desculpa porque quem disse essa frase que o presente é a chave do passado é Charles Liu. É, É, isso aí. geólogos sempre sendo muito filosóficos, como vocês podem perceber. E aí, né, quando ele fala isso, ele diz que tudo que já aconteceu antes pode acontecer no hoje, ou o contrário, né? Tudo que a gente observa hoje aconteceu antes, e tudo na mesma intensidade. E quando a gente sabe que, sei lá, nos primeiros bilhões de anos a Terra não era exatamente como ela é hoje, então, tipo, talvez os processos fossem totalmente diferentes. E talvez né? Na verdade, talvez eu estou dizendo que eram totalmente diferentes. Então, o que acaba afetando ele, na fala dele, nas teses dele, é mais ou menos isso, de que a Terra, ele conta, né, com a Terra dinâmica, mas ele quer trazer que o presente é a chave para o passado. Então, ele acaba se comprometendo um pouco aí e posteriormente, né, surge o conceito de atualismo. Essa questão do atualismo, né? Ele era mais ou menos a linha de raciocínio do uniformitarismo, só que para o uniformitarismo, os processos iam ocorrendo de forma cíclica. E para o atualismo, ele vê que os processos ocorrem, as leis naturais realmente ocorrem, mas não com uma uniformidade eterna desses processos geológicos, né? Às vezes pode variar a questão de intensidade, ou, por exemplo, alguns casos de cristalização mudar a composição. Então, era isso que divergia. Em suma, esse conceito do uniformitarismo ele foi substituído pelo atualismo, né? Que fala que os processos que ocorrem hoje ocorrem no passado também, só que em intensidades diferentes. Não só intensidades, né? Pô, a gente percebe que, sei lá, falando da vida na Terra, né, ela era completamente diferente, né? Então, não só em questão de, Mas no caso de de processos intensidade. geológicos, né? Sim, sim. Mas acaba que influencia, né? A vida ela acaba influenciando. Tipo, quando chega as plantas no continente, né? Acaba que influencia na erosão desse continente e tal. Ah, sim, sim, Então sim. acaba tendo uma certa influência, né? E aí depois disso veio no final do século XVIII, né, pro XIX, os fósseis começaram a entrar na jogada com uma importância ainda maior, né, para a questão de datação. Pois é, os fósseis, eles começaram a surgir na jogada, principalmente por conta dos trabalhos de William Smith. William Smith é considerado o pai da estratigrafia, o pai da geologia inglesa, porque ele trabalhou mais de 20 anos na questão de abertura de canais para escoar carvão
para alimentar as máquinas, porque a Inglaterra passava naquela época pelo período da Revolução Industrial. Aham. E os fósseis começaram a aparecer nessa jogada e foram de fundamental importância para começar a quantificar a questão do tempo, porque os fósseis eles foram usados muito para a questão da datação relativa, que é justamente a datação para se saber a idade das rochas, baseado no conteúdo fossilífero que as rochas sedimentares possuíam. E também E na posição, né? Em uma relação à outra. sim, e posições diferentes, uma em relação à outra, exatamente. Então. E ele foi fazendo isso, ele acabou fazendo isso por toda a Inglaterra, né? Já que era o trabalho dele, porque naquela época tinha toda essa busca pelo recurso mineral, do carvão. Então ele meio que trabalhou com isso e ele aproveitou, né, acabou brincando de geologia um pouco. E o resultado disso foi um mapa geológico, inclusive o primeiro mapa geológico do mundo. Aquele mapa, além de ser extremamente preciso, né, que tem comparações de mapas que são feitos hoje, comparando com o mapa que ele fez naquela época, e é incrível a precisão do mapa atual com o que ele fez. Chega a ser assustador, porque naquela época o cara sozinho fez aquilo. E o mais 20 anos legal, né? trabalhando aquilo ali, né? Então Assim, o William Smith, ele meio que criou, né, esse princípio da sucessão faunística, que esse princípio ele permite com que a gente coloque as rochas em uma ordem cronológica com base no seu conteúdo fossilífero. Então, acho que isso foi bem importante naquela época, porque foi um princípio a mais para você considerar no momento de saber se uma rocha é mais velha que a outra, né? sim, vale ressaltar, né, que eles pegavam muito partindo dos princípios de Steno. Se eu tenho lá numa camada de rocha, eu tenho um determinado tipo de fóssil, e abaixo dela eu tenho um outro tipo de rocha com outro tipo de fóssil, logo a superposição das camadas, né, as camadas mais abaixo eram mais antigas do que a de cima, então os fósseis abaixo eram mais antigos dos que estavam acima. E eles iam pegando, fazendo essa classificação pontual e depois partiam para visões de outros afloramentos próximos, né? Ó, naquele afloramento que é próximo daqui onde a gente está, tem esse tipo de fóssil, mas aqui não tem. Então aí eles iam montando esse quebra-cabeça que tinha por trás do conteúdo fossilífero dessas camadas, dessas rochas. Depois veio explicações, né, para tentar explicar essa essa diferente conjunto de fósseis, né, essa sucessão de fósseis que existia nas rochas, né? E eles basicamente, tipo, surgiram duas ideias um pouco opostas, que é a ideia Um de pouco, catástrofe completamente. complet- É. A ideia, digamos assim, mais ortodoxa, né? De um pensamento mais ortodoxo, né? Que é de Aham. catastrofismo do Cuvier, que resultava, tipo, de sucessões de extinções, né? Globais. E que depois, né? Depois dessa extinção global, ia surgir uma nova fauna e flora, né? E aí, né, em contrapartida, a gente tem o Charles Darwin já falando um pouco sobre a evolução biológica, né? E aí ele fala que basicamente é movido pela seleção natural, né? Esses processos são movidos pela seleção natural. Então, conforme um ser vivo precisa se adaptar
ele vai ser selecionado ou não, né? Se ele for aguentar aquele novo espaço geográfico, ele sobrevive. Se ele não for se adaptar, ele infelizmente vai ser extinto. Acho que foi E bem assim, importante essa ideia do Darwin para a questão do princípio da sucessão faunística, né? Que ainda dava, meio que apoiava ainda mais a ideia do William, com relação assim, temporalmente falando nas rochas e tal. Muito dessa questão serviu de base para começar o que a gente tem hoje, que é a questão da tabela do tempo geológico, né? Sim, sim. Começar a organizar essas rochas de acordo com essas idades relativas calculadas por conta do conteúdo fossilífero, começava a tomar forma naquela época. E tanto que foi que eles começaram a dividir, né? Período, época, era, então aí já começou a nascer, né? A escala do tempo geológico. A contribuição do Will Smith foi tanta que a tabela do tempo geológico que a gente tem hoje, praticamente toda as denominações dos períodos eram referências a localidades na Inglaterra. Por exemplo, o período cambriano, se a gente falar Inglaterra em romano, fica Câmbria. Por isso que é o nome cambriano. O devoniano é de uma região chamada Devonshire, na Inglaterra. O Jurássico, aí já sai do âmbito da Inglaterra, faz referência aos montes Jura. O Permiano, na Rússia, a questão é a cidade que se chama Perm. Então, a gente vê que começa essas referências de períodos na Inglaterra e vão se espalhando à medida que esse conhecimento proposto pelo Will Smith para a Inglaterra começava a se disseminar por toda a Europa. O Ordoviciano e Siluriano, eles são referência a duas tribos que viviam no país de Gales, por exemplo. O Uhum. Carbonífero era referência à quantidade de carvão. Então, a gente tem todas essas pequenas referências na tabela do tempo geológico, se espalha por toda a Europa e por todo o mundo. e também, né, os mais recentes, né, a gente acabou ficando com os termos lá daquela ideia Do netunismo, de, né? de netanismo, que são o terciário e o quaternário. Sim, e assim, os fósseis tiveram uma contribuição muito grande, né? Mas teve um problema, né? Que eles conseguiram meio que ordenar essa sequência de eventos em um período assim meio que curto, vai. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas os caras conseguiram só meio milhão dessa história, porque eles não conseguiam, né, assim, informações antes do Cambriano, não conseguiam ordenar os eventos, mas toda aquela ideia do Darwin meio que despertou uma curiosidade muito grande dos cientistas de saber a idade real, em número, né, daquelas do registro geológico. E até o Darwin mesmo, ele tentou dar uma idade para a Terra, inclusive. Ele chegou a Ele estimar, chegou acho pelo menos que nas casas. ele pelo menos em relação a 6.000 já é alguma coisa. Teve uma sequência de rochas sedimentares que ele fez lá ele viu, acho que viu a taxa de erosão, deposição, não sei, e ele deu a idade de 300 milhões para aquelas rochas, inclusive era da Inglaterra. Já foi muita coisa para aquela época, né? Que, Uhum. mano, o cara chegar em 300 milhões de anos quando estava começando a questão do tempo geológico, a ver que era algo bem mais antigo, ou um dos maiores naturalistas daquela época chegar e afirmar aquilo foi algo bem impactante. Na verdade, ele basicamente ele viu, né, essas taxas de erosão
E ele estimou esses 300 milhões de anos para essas rochas serem expostas. E aí ele pensou assim, então Ah, deve ser sim. tipo para essas rochas que são, sei lá, do Cretáceo serem expostas, eu vou ter, sei lá, numa base aí de bilhões de anos, mas ele não especificou, acho que nada, ele não especificou. Ele não chegou a especificar, né? E surgiram outros caras, né? Como o Kelvin, que já vai pensar mais assim, vai chegar perto. O Kelvin chega perto. Na verdade, O nem quê? tanto, porque a Nem gente, tanto. a gente pensou assim, Mas no sentido os no sentido geólogos já. metodológico, né? Ele chegou perto Assim, no sentido metodológico. a ideia dele foi boa. Só que, tipo, os jogos naquela época estavam brigando com aquele pensamento da igreja e tal. Mas aí depois veio o Kelvin, que. E aí depois começou uma briga entre geologia e físicos, né? Porque pro Kelvin a Terra era jovem, ela tinha 20, 40 milhões por aí. Ele imaginava, né, que a Terra, mais ou menos, o calor dela, eles já tinham notado que conforme eles iam entrando mais, tipo assim, em minas subterrâneas, por exemplo, eles prestavam atenção que a temperatura aumentava. Então ele entendeu assim, a Terra está, como é que eu posso dizer, conduzindo calor, né? Então ele pensou assim Sim. O que até interior a da Terra, Terra era quente. isso, E com o tempo ela ia isso, perdendo esse calor. Se eles exatamente. soubessem a taxa dessa dissipação do calor, ele conseguia calcular a idade da Terra. Tanto que ele chegou, né, nessa idade de 20, 40 milhões. E aí foi um embate, né, entre geólogos e físicos, porque os geólogos diziam que a Terra era bem velha, tinha bilhões de anos. Os físicos davam uma idade mais jovem para a Terra, então ficou nessa disputa, né? Pois é, e eu acho que na última datação dele ele chegou nos 50 bilhões de anos. Bilhões? E já tinha, não, milhões de anos. E assim, já tinha surgido, no caso, ele já tinha descoberto o raio-x e tal, só que ele também não chegaria, né? Tipo, os caras falam que a metodologia dele, por mais que ele tivesse utilizado alguma coisa, ele jamais conseguiria, porque ele não levou em consideração a convecção no manto. Tipo, a ideia dele era, assim, Ah, pô, pra mas época dele, era legal. convecção do manto é uma ideia muito jovem ainda. Nem Isso, existia exatamente. já. Então ele não tinha essa Não noção, tinha né? Ele nem realmente noção. achava que era só por condução térmica. Então, Uhum. isso meio que atrapalharia a datação dele, né? Se ele realmente quisesse datar por esse meio. Então, isso meio que provavelmente, por mais que ele já tivesse conhecimento, sei lá, de raio-x, ele não ia ter muita noção. Esse embate ele só foi meio que terminado no final do século XIX, né, com a descoberta da radioatividade, porque isso quebrava a ideia do Kelvin, porque agora a Terra teria uma outra fonte de calor, que seria por meio dos elementos radioativos, né, que decaem para os outros elementos e liberam calor, né, como forma de energia. O Kelvin nem pensava nisso. Ele só achava, a Terra ela tem o calor dela e ela vai perdendo com o tempo. Ou seja, ela não tem uma outra fonte de calor. E isso meio que quebrou ele, né? O, o casal, o casal Curie, né, que o famoso casal de químicos Marie e Pierre Curie, que encabeçaram todos esses estudos, né, com relação à radioatividade, junto com o Henri Becquerel, que era um físico francês. Tanto é que rendeu o Prêmio Nobel de Química para os dois por conta de todas essas descobertas. Mas aí depois, né, com essa descoberta da radioatividade, um cara muito conhecido entre nós, chamado Rutherford, ele meio que se interessou em estudar, né, essa questão da radioatividade. Ele fez muitos trabalhos com esses fenômenos radioativos. E ele acabou percebendo que os elementos radioativos eles decaíam a uma taxa constante, que é a meia-vida, né, que seria
é o tempo necessário para que metade de uma matéria se desintegre. E Ah, se transforma em outra, né, também. sim, sim, sim. Com essa observação que ele fez, ele percebeu que esses elementos eles funcionariam como relógios naturais da Terra. Então ele começou a desenvolver cálculos para tentar medir idades de rocha. E ele conseguiu uma forma, tanto que ele datou uma fergusonita e ele chegou na idade de 500 milhões de anos. Cara, 500 milhões de anos não tinha nem chance para o que o Kelvin dava, né? Assim, da idade da Terra. Eu acho dessa questão da datação absoluta, né, que começou a se estabelecer com essas descobertas sobre a radioatividade, de darem números cada vez mais precisos. O que mais me chama a atenção é como não só a geologia, mas a natureza é complexa, né? Para o que a gente tem Uhum. de entendimento até agora. Porque, como o Talma falou, a questão da meia-vida. Em determinado tempo, metade daquele elemento original decai para se formar um outro elemento, que é chamado relação elemento pai, elemento filho. Então, em determinado tempo, metade daquele elemento pai vai virar elemento filho. E quando aquele mesmo tempo passar, aquela metade que ainda estava elemento pai vai diminuir ainda mais para se formar o elemento filho. Vai sempre cortando pela metade. E assim foram se descobrindo o tempo de meia-vida de muitos minerais. Por exemplo, potássio 40 Elementos. os elementos, falei minerais, né? Os elementos, por exemplo, potássio 40. O potássio 40, quando ele decai, ele vira o argônio 40. Esse tempo que ele leva para virar de potássio para argônio é 1,25 bilhões de anos. Mano, é muito tempo para isso acontecer. E ao Uhum. mesmo tempo a gente tem é, elementos que têm um tempo de meia-vida muito curto. Por exemplo, o carbono 14, ele tem um tempo de meia-vida de 5.730 anos. Olha a quantidade de diferenciações que os elementos que estão ali naquela natureza têm. Mano, é algo muito mais Sim. complexo que a gente não chega nem a ter noção direito do que com que a gente está lidando, né? E depois com essa descoberta, né, da radioatividade, com esses estudos do Rutherford, a geocronologia ela começou a surgir, né, no início do século XX. E nessas tentativas de achar a idade da Terra, né, que era o que cientistas tanto queriam, só na metade do século XX que um cara chamado Claire Peterson conseguiu datar a idade da Terra e ele chegou numa idade de 4,55 bilhões de anos. E o mais engraçado é que ele não datou de rochas daqui, né? Ele datou de um meteorito. Aí você pode estar se perguntando, mas por que que ele pegou uma rocha do meteorito e não da Terra? Primeiro que as rochas mais antigas da Terra, elas são constantemente recicladas, então isso meio que disfarça, meio que apaga essa a idade real da Terra. É porque no meteorito tudo fica mais preservado, já que ele veio do espaço, né? É, E como aqui as rochas isso, sempre são recicladas, como o Tom falou, né? Eu acho que o claro. zircão mais antigo, eu acho que é de um gneiss, né? Que tá tipo em 4,3 ou 4 bilhões de anos, vou saber É direito. que Mas eles pegaram o meteorito mais ou menos com essa ideia de, tipo, é que o Claire se, Peterson sei lá, quando ele foi criado. ele partiu do pressuposto que todos os planetas eles nasceram ao mesmo tempo, assim, né?
tanto a Terra quanto os meteoros que estão aí pelo espaço, eles foram formados no momento da criação do sistema solar. Então, ele parte do pressuposto que tanto a Terra quanto esses meteoritos, esses meteoros, eles teriam a mesma idade. Então, se ele pegasse a rocha, pegasse esse meteorito e datasse, então ele estaria também meio que datando a idade da Terra. Assim, E com esses estudos, eles foram chegando a números muito consideráveis. Nesses estudos do Claire Patterson, ele chegou a ter uma idade de 4,55 bilhões de anos, com aquela margem de erro do Datafolha, né, de 7 bilhões, 0,07 bilhões para mais ou para menos. Olha a diferença que teve das épocas passadas para essa nova do século XX, né, início do século XX. Porque a gente saiu sim, de escala totalmente diferentes, milhões para bilhões. Então, nossa, isso foi revolucionário. é E bem com o que avanço desses métodos de datação, foram desenvolvendo muitos outros métodos. E hoje em dia a gente tem uma gama de métodos bem considerável. Por exemplo, potássio-argônio, argônio-argônio, Samara rubídio-estrôncio, Neodênio. samário-neodímio. Então, são vários métodos diferentes para você chegar a uma idade da rocha e, consequentemente, do planeta, né? Porque o planeta é composto de rocha. Mas também para questão de outros processos geológicos, né? Entender a evolução, né, de uma área e tal. É bem legal a aplicação desses métodos. Quando o Clay Patterson chegou nessa idade de 4,55 bilhões de anos, foi justamente aplicado outros métodos e se chegou a uma idade igual, velho, praticamente igual, 4,56 bilhões de anos. É uma coisa muito doida pensar nessa evolução toda da geologia em 300 anos, assim. É muito doido. A gente saiu de 6.000 e foi parar em 4,56 bilhões hoje. Na questão mais histórica, né? Tipo, parece que a gente saiu aquele mundo muito ortodoxo, né? Onde a gente tinha que seguir as premissas da Bíblia e tal, a gente tinha que seguir a Bíblia. E aí a gente foi começando a, tipo, questionar, né? Mas não, tipo, como é que eu posso dizer? Deixar a Bíblia de lado, né? Mas só, tipo, questionar, porque o tempo é uma coisa relativa, né? Então, eles acabaram chegando nessas idades aí por conta disso, porque a gente sempre tem que ficar questionando quando a gente vê algo, e eu acho que isso é o mais importante da geologia e de quando a gente é criança, sempre estar perguntando as coisas, sempre estar questionando elas. Depois dessa nossa viagem histórica por essa ciência maravilhosa que é a geologia, eu acho que a gente vai se despedindo por aqui, né? Deixar aqui o meu tchauzinho pra quem tá assistindo, pra quem tá escutando a gente. Tchau pro Tauan, tchau Luísa. Acho que é isso, né? Tchau. Tchau, amigos!